Olá, queridos. Que bom estarmos juntos para a 6ª aula do trimestre da Escola Bíblica Dominical. A fragilidade humana e a soberania divina. Hoje nós vamos falar sobre a teologia de Elifaz. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia, Senhor. Deus, que a nossa mente possa estar voltada para o Senhor, Deus. Que o Teu Espírito fale conosco e que a Tua bênção nos acompanhe, Papai, no restante dessa aula, no restante desse dia. Obrigado que o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem, Deus, cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então. Texto áureo. Lembra-te agora, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Verdade prática. Embora transcendente, ou seja, que ultrapassa os limites normais, superior, sublime, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Isso é claro. Nós sabemos que Deus ele descia na viração do dia para se relacionar com Adão, depois com Eva também, para que ele pudesse realmente estabelecer ali um contato com eles, né? Logicamente, Deus se relaciona conosco. Nada é impossível disso tudo que temos visto, que Deus não fale conosco. Ele fala e ele se relaciona conosco. O nome de Elifaz significa Deus é vitorioso. A teologia que ele prega dá causa e efeito. Só os pecadores sofrem. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado. Não podemos proferir julgamentos precipitados em relação ao sofrimento das pessoas. Eu disse na aula passada e repito para você, não faça isso, amado. Não julgue o sofrimento de ninguém, por uma causa, por um efeito, não faça isso. Foi isso que Elifaz fez. Elifaz é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Olha só lá no capítulo 4. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegada a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Nesse sentido, veremos que para ele a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Isso é mentira, irmãos. Nós sabemos que, pela nossa experiência de vida, pelas coisas que nós vemos, nem sempre isso é realmente algo que tem essa causa e esse efeito, né? Ele era o mais velho. Lá no capítulo 4 ele fala do versículo 1 ao 21, no capítulo 5 do 1 ao 27, no capítulo 15 do 1 ao 35, no capítulo 22 do 1 ao 30. São 113 versículos que nós vemos em que ele faz e expõe essa teologia dele. Segundo ele, a lei de causa e efeito é um princípio que não pode ser contrariado, pensamento teológico tradicional. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. Ele defendia que essas consequências sejam descarregadas somente nos pecadores. É aquela coisa que nós já sabemos. Está passando alguma tribulação? Tem pecado, né? Nós vamos ver para frente que Bildade, por exemplo, ele achava que era o pecado oculto. Ele faz o que você planta, Isso é realmente, a lei da semeadura, ela é verdadeira para nós. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Mas muitas vezes, ao colher, você está plantando algo na sua vida. Então você tem que ter o discernimento disso. Eu costumo dizer sempre que é o seguinte, é você e Deus quando você põe a sua cabeça no travesseiro. Se Deus te revela, te mostra alguma coisa que precisa consertar, meu irmão, minha irmã, conserte isso. Mas as pessoas não podem usar isso como justificativa para que você esteja passando alguma tribulação. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, e isso mesmo eles cegam. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. A única opção de Jó, então, era assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Tanto que lá no capítulo 19 ele fala assim, olha, embora haja eu errado, comigo fica o meu pecado. Jó sabia da condição dele, né? Havia uma lei moral que dizia sobre uma recompensa para os bons e punição para os maus. Tratava da parte da verdade, mas não absoluta. Jó se queixava da situação atual dele. A forma como ele estava, o que ele estava passando,
era o queixume principal dele. Ele não queria explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com seu Criador, onde Jó fala com Deus e Deus fala com seus filhos. No momento da dor, a melhor opção é falar com o Pai, é orar com sinceridade e amor verdadeiro. Não tem melhor remédio, irmãos. Seja na tribulação, na enfermidade, em qualquer coisa que você estiver passando na sua vida, que contraria aquele mover de Deus natural das coisas, você precisa ter comunhão e orar e falar com Deus. Segundo Elifaz, ainda que fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio nem antigo do que o dogma, né? Ou seja, o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível, que ele estava negando. Né? Eles estavam questionando Jó. Eu acho que tem hora que a gente tem mais é que orar do que falar com as pessoas. Né? Muitas vezes as pessoas chegam perto de mim e eu sei que as pessoas precisam de um consolo, amados. Eu abraço a pessoa. Porque muitas vezes você vai ministrar no automático, você vai dizer alguma palavra para a pessoa, um tapinha nas costas. Não, Jesus Cristo, Ele está com você, você é mais que vencedor. Às vezes a pessoa não precisa disso, ela precisa realmente de uma manifestação diferente do amor de Deus. Através do seu abraço, através da sua lágrima junto com a pessoa. Isso também é consolo. Então, às vezes, nós queremos falar muito e nós vamos tropeçando nas palavras, que é o que aconteceu com os amigos de Jó. Olha só o que Jó fala no capítulo 15. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Foi isso que Elifaz disse para ele. O homem de Uz apelava para os céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Jó queria alguma coisa a mais, irmãos. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Olha só. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado, ou seja, murcho, com rugas. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. E no meio disso tudo, os amigos diziam coisas para Jó que realmente fora de um contexto daquilo que ele estava vivendo. Ele faz apelo ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado. E isso é verdade. Porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o todo-poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Olha o que fala em Hebreus, amados. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Você consegue entender que eles diziam coisas que aparentemente estavam corretas, coisas que aparentemente pareciam demonstrar o caráter de Deus, mas eles se esqueciam do essencial de quem é o Senhor. Né? Nós vamos ver para frente, vamos ver nessa aula também, a superioridade de Deus nunca suplantou o amor dele por nós. Deus é criador, Deus é excelso, Deus é superior, Deus é majestoso, mas ele nunca deixou de ser amoroso, misericordioso conosco. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, ou seja, que transpõe todos os limites, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Jó precisava se arrepender. Ponto final. Mas nós sabemos que Deus ele é amoroso, irmãos. Temos vivido o tempo da graça, mas sabemos que o pecado nos impede de chegar diante de Deus. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. A ideia é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Olha o que ele fala no capítulo 23. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Andar diante de Deus, amados, requer santidade. E nós já sabemos disso. Não há dúvida nenhuma. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E separei vocês dos povos para que vocês fossem meus, o Senhor disse. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens. Sendo Altíssimo e soberano, envolve-se com os seres humanos nos pequenos detalhes da vida, no nosso dia a dia. E nós sabemos que Deus ele tem prazer em se relacionar conosco. Lembra do tabernáculo? Deus fez aquilo, mandou construir aquilo para que ele pudesse andar no meio do povo. Né? E nós somos templo do Espírito Santo. Então é indiscutível e improvável que você, conhecendo o Senhor, não saiba que Ele mesmo santo, Ele tem prazer em se relacionar com você.
Para aquele homem, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado, né? O que ele faz, diz o tempo todo. Jó contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Essa é a conclusão, amados. Nós sabemos, queridos, que se o Espírito Santo não interceder por nós diante do Senhor, diante do Pai, é impossível nós termos comunhão com Ele. Mas, sabedores que somos templo e que o Senhor se agrada em andar conosco, em estar conosco, em falar conosco, nós precisamos buscar realmente dele essa vida de comunhão com o Espírito. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia abençoado, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vida. Compartilhe essa aula com as pessoas. Pega o livro de Jó, leia o livro de Jó todo. Eu fiz essa semana um estudo sobre a vida de cada um daqueles amigos dele, com algum material auxiliar, para que eu pudesse entender um pouquinho o que eles pensavam e o que ele dizia sobre essa lei de causa e efeito. Nós sabemos que, de acordo com aquilo que Deus tem proposto para nós, Ele é superior a tudo isso. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.